De Tudo Um Pouco Show, na sua 40ª edição. Meu Deus, onde é que vocês estão com a cabeça? Bom, eu só posso agradecer, né? Eu, Marcelo Porto, aqui com os meus amigos Victor Loyola, cinematográfico, sempre emprestando a sua inteligência aos canais televisivos. O nosso zagueiro central, Rodrigão, sempre com um sorriso e a sola do pé. Cleveland Prats e Marcelo Guterman, que nos disse essa semana que nascemos em busca de porquês. Eu achei extremamente filosófico e carregarei essa frase comigo, viu, Xará? Vitão, para não perdermos tempo e não quebrarmos a tradição, pelo amor de Deus, será que a gente está começando a acabar a pandemia aí? Ou ainda é cedo? O acabar a pandemia já não sei, né? Mas tudo indica que começamos a queda. Então, estou esperando a informação de hoje. Se sair no meio do programa, eu aviso. A gente já chegou num índice de na segunda-feira, depois de sobe e desce, por causa de feriado, nós chegamos no índice que, segundo a imprensa, foi o recorde dos recordes, o que é verdade, porque ele superou por 0,3 o número de 2 semanas antes. Então, que na verdade era o recorde dos recordes, na verdade era uma estabilidade em relação ao pico pré-feriado. E desde ontem começou a cair, e eu espero que essa semana a gente tenha uma queda gradual, né? E vamos ver semana que vem se ela se estende, né? Ou se vai ficar aquele reme-reme de andar de lado, ou vai cair muito, vai cair pouco, mas o fato é que tudo indica, pelos números, que o pior já passou, a gente parou de piorar. E devemos, então, agora começar uma descida. Eu só não sei dizer se vai ser uma descida com qual inclinação, se vai ser rápida, se vai ser mais devagar. Normalmente as descidas nossas são lentas, né? Então, a gente subiu, bateu lá quase 15 e agora começa a descer. E há sinais de que há um arrefecimento, tanto em volumes de internação e tudo mais. Existem sinais de arrefecimento que é meio que generalizado, tá? Inclusive nos estados estavam mais afetados. Tem algumas diferenças de time, né? Então, tipo, o sul estava sofrendo demais, está um pouco melhor, centro-oeste está pior agora e tal, mas de alguma maneira, aparentemente, nós estamos num viés de baixa, né? Ainda num número muito alto, né? 14 por dia de média é um número alto, mas vamos sair. Enquanto a vacinação, o ritmo que, pelo jeito, é onde nós vamos ficar. Uma média móvel de 780 mil doses por dia, não conseguimos sair dessa média móvel. Então, acho que temos também uma limitação de insumos, tem aquela conversa do pessoal prometer e não entregar. Eu considero lento essa velocidade, não considero uma velocidade rápida, tá? Não considero que isso é rápido. Mas, enfim, vamos torcer para que se acelere. Né? Olha, a gente já vacinou quase 12% da população com a primeira dose e quase 4% com as duas. Olha aqui, o Victor, só complementando a sua informação, acaba de sair aqui o registro de 3.459 mortes, segundo o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas. 3.459. Então segue a tendência de queda. Acaba que assim, eu falo, a boa notícia. Não, Não claro é que ruim a não. notícia, tá? Não é algo para se comemorar, mas é dentro do contexto, até que é uma notícia positiva, né? Se é que a gente pode dizer assim, né? Segue a tendência. Eu vou te dizer só, vou te dizer agora. Em primeira mão, hein? Em primeira isso aí. mão. Vamos ver aqui quanto é que dá de queda. Que é multimídia, conversando aqui no Twitter, boa. vendo as fofocas, acompanhando aqui. Bom número. Mantivemos a queda na mesma inclinação de ontem. Notícia importantíssima também. São Paulo acaba de confirmar que renovou o contrato com o Reinaldo. 9% de queda. Então, é importante para os outros times, né? Isso, exatamente. Os adversários. Exatamente. Diga aí, Vitor, com esse número, como é que fica? A gente mantém a queda de 10% que foi registrada ontem.
tá? Então, gostei da notícia. A gente cai mais 380 em relação a ontem. Então, em 2 dias caímos 700, tá? Em relação à semana anterior. Muito bom. Era a previsão. Estava na conta que a gente ia cair nesse ritmo. Então, tá se mantendo. Tá confirmado. Bom, já não é sem Confirmado. tempo, né? Nem acho que, eu não sei vocês, mas eu particularmente não aguento mais essa história. Deus me livre, cara. Saí de casa em março, falei, mãe, daqui a 20 dias estou de volta. Voltei em setembro, achando que o negócio estava acabando. E nós já avançamos aí, caminhando para a segunda quinzena de abril. E ainda estamos aí na pandemia com um número de casos tão grande, mesmo que de forma descendente. Bom, já que a gente está falando de Covid e de pandemia, vamos falar de CPI da pandemia. Vou começar pelo meu amigo Cleveland Prats, eu sei que ele sempre gosta de começar esses assuntos mais tranquilo. Ô Cleveland, tentaram emplacar aí uma CPI que ela tinha um fato e uma esfera de governo assim, bem como alvo, né? Que era a questão do oxigênio lá em Manaus e, a princípio, só o governo federal. As últimas informações é que são meio conflitantes, que a princípio que não teria o senador Eduardo Girão, independente, teria conseguido assinaturas para uma segunda CPI, que seria unificada, que englobaria governadores e prefeitos, mas também o presidente do Senado disse que governadores e prefeitos são atribuições das casas legislativas regionais. Uma pergunta, essa CPI da pandemia, alguém está preocupado com os mortos, com a pandemia, ou é só mais um palco de disputa política? Tá no mudo. Obrigado, Rodrigo. Se tem alguém preocupado lá em Brasília, eu não sei, mas o que eu acho de toda essa história? Primeiro, estender a CPI para estados e municípios, pelo que eu entendi, isso só pode ser feito via observação e análise do destino das verbas federais que forem encaminhadas. Não tem como você fazer uma CPI ampla para cada estado, para cada município, mesmo porque isso não acabaria. Você está falando de quantos municípios? 8 mil e tantos municípios no Brasil todo? Então, essa ideia foi muito mais para conturbar o ambiente, obviamente, e é do jogo político. Isso faz parte do jogo político, você querer estender algo para ficar tirando um pouco o foco do que seria a CPI central. Eu não sei, na minha visão, eu acho que investigar o que se já sabe é perda de tempo. Eu acho que isso vai virar um pouco de palco lá, como a gente sabe, e eu acho que não vai aparecer nenhuma novidade do que todo mundo já sabe. Que tá na imprensa, todo mundo sabe o que aconteceu, como é que foi a gestão dessa pandemia e tudo mais. Então, honestamente, eu acho que ela tem um caráter muito mais político do que propriamente um objetivo claro e definido. Porque a conclusão que você poderia chegar já está na imprensa. Então, honestamente, eu vejo muito mais isso como uma discussão política. Xará, me diga uma coisa. Esses dias aí eu li num comentário seu, com o qual eu concordo, que no passado a CPI começava e a gente não sabia como terminava, mas que com o passar do tempo o sistema começou a domesticar as CPIs que voltaram a acabar em pizza. Aliás, para ser bem sincero, eu nem lembro quando foi a última CPI relevante que a gente teve, né? Cada governo teve a sua, então essa conversa do... Foi em 1992 com o Collor. Isso, foi a única CPI que deu em alguma coisa. Não, teve a CPI, teve a CPI dos temos... anões do orçamento também, né? Ela teve uma relevância. Também, não? A CPI do mensalão também, que de alguma maneira gerou. Mas assim, eu acho que a desculpa do governo de resmungar de ter CPI não pode reclamar, porque todo governo aí teve que lidar com a sua CPI. A pergunta que eu faço pro Xará, você continua com a mesma opinião? Que hoje em dia é mais tranquilo, a gente já sabe que as CPIs não vão dar em nada mesmo? Não, eu até eu concordo com o Vitor, a única CPI que deu em alguma coisa foi a CPI do Collor. As outras, as investigações, a coisa ela foi muito mais judiciária do que parlamentar, né? Tanto o mensalão quanto dos anões, tal.
correu meio que paralelo, mas o que valeu mesmo foi o julgamento, né, técnico no Poder Judiciário do que o julgamento na CPI. Até por isso, quer dizer, quando se pergunta, não, pô, será isso aí é palco? CPI é sempre palco, né? É política. Por isso que é comissão parlamentar de inquérito, no campo político. Se a gente quisesse realmente fazer uma investigação policial, se convocava a Polícia Federal, sei lá, alguém para fazer uma investigação, o Ministério Público, alguém para fazer uma investigação técnica. Não é o caso. Aqui serve para colocar o holofote no problema. Fazer assim, ó, tá vendo? Esse cara aqui é o culpado, veja só. É isso. CPI é isso, né? E não vai dar em nada porque o presidente tem apoio no Congresso, né? Tanto que a CPI ela ela foi convocada pela minoria, né? Teve 35 votos. E é isso esse é o apoio da CPI. Vão fazer barulho, tal, mas putz, não vai dar em nada. O presidente tem a maioria, né? Aliás, decisão acertada do ministro Barroso, não tem nenhuma simpatia por ele é militante, mas a democracia não é só a prevalência da vontade da maioria, né? Eu respeito também ao direito da minoria, e nesse caso aí, os pré-requisitos de fato tinham sido atendidos. Ô, Rodrigão, eu tenho a sensação, assim, e aqui, como bem disse o meu xará, que a CPI nada mais é do que mesmo um palco aí de disputa política, e acho tão legítimo a oposição, legítimo dentro da perspectiva política, né, querer fazer essa CPI, como o do governo tentar melar, tirar assinaturas ou mesmo tentar ampliar o escopo. A pergunta que fica é o seguinte: mesmo em se tratando de política, considerando o momento que a gente está vivendo, né, e que fica muito claro que ninguém está preocupado porcaria nenhuma, pelo menos a minha opinião, em relação à pandemia, você não acha que é um despropósito com tanto de prioridades que o país tem? Tentar levar essa CPI agora, com, por exemplo, reformas tão importantes para serem tocadas? Eu estou de acordo aqui com o pessoal antes de mim, né? CPI, caráter político, pouca preocupação com o que é relevante, isso daí é só para fustigar o governo mesmo, eu acho, né? Estava até vendo agora de pouco que o Pazuello e não sei quem lá do Amazonas estão sendo investigados por improbidade administrativa, o Pazuello porque demorou para tomar as providências lá em Manaus, não sei o quê. Então, assim, eu entendo, de certa forma, é a oposição exercendo o seu direito de espernear aí, né? A CPI, acho que não vai dar em nada, não precisava dessa CPI. Acho que é isso, é político mesmo, não tem muito a acrescentar, é político, é só para fustigar o governo, alguma coisa assim. E acho que deveria, não sei se a CPI deveria existir, na verdade, também, né? De fato, tem coisa mais importante para fazer do que CPI contra a pandemia, né? Bom, então eu vou passar a bola para o Victor aqui, colocando um pouco mais de tempero nessa conversa. O senador Jorge Cajuru, conhecido aí por se meter dia sim, dia não numa confusão, divulgou um áudio de uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei se você chegou a ouvir ou não, eu ouvi. Eu fiquei, assim, bem impressionado, me pareceu muito bem ensaiado ali, né? Duvido que o Bolsonaro tenha conversado com o Cajuru sem saber que estava sendo gravado, ou pelo menos que desconfiasse. O fato é que a gravação em si, explorada pela oposição, como não poderia deixar de ser, a meu ver, ela funcionou quase que como uma propaganda para o Bolsonaro. Agora, uma coisa é certa, né? O Flávio Bolsonaro está representando contra o Cajuru disse que rompeu relações com o Bolsonaro. Você acha que foi jogada ensaiada, ou realmente o Cajuru cometeu uma indiscrição que, ao final das contas, acaba jogando a favor do Bolsonaro? Eu não vi nada demais no diálogo, nada. Somos dois. Um diálogo normal. Não sei se foi ensaiado, mas muito provavelmente o Bolsonaro talvez desconfiasse que estava sendo gravado, porque o Cajuru parece que anunciou para todo mundo que grava todas as conversas com políticos, né? Um personagem tanto caricato, né? Mas isso é mais munição para dar manchete. Eu também concordo, essa CPI, a única CPI que deu uma coisa foi lá em 92, que ela teve uma consequência prática,
As outras que vocês citaram não teve a consequência prática, elas pegaram carona nos eventos que estavam acontecendo, não trouxeram nenhuma novidade, né? Aqui também é um showzinho, vai ser um showzinho para alguns deputados, fazer aquela pirotecnia. Não acho que não há nada que não saibamos, né? Então, assim, é do jogo também, né? A oposição fazendo barulho. E, de fato, o problema aqui é você gerir essas pautas, porque é óbvio que o governo vai precisar se defender, vai precisar se mobilizar. Então, isso tira um pouco da capacidade de mobilização para fazer andar outras pautas, né? Então, uma preocupação que eu teria seria essa, né? O quanto você vai distrair o país com um tema que, na verdade, a gente já está sabendo dele há 400 dias. A gente sabe o que está acontecendo, né? Enfim, e quanto a essa gravação, ela vai ficar aí para os registros com mais um elemento folclórico aí do senador e tal. Isso aí, para mim, cai no esquecimento em uma semana. Bom, então parece que chegamos à conclusão de que ninguém está preocupado com porcaria nenhuma de pandemia, que é mais um palco aí para embate político, mas que provavelmente não deve dar em nada. Contudo, a pergunta que fica é o seguinte: já faz tempo aí que encontro, quase que, às vezes a gente engata numa sequência aí de vários programas falando do STF, vez ou outra a gente consegue passar uma semana sem falar do STF, mas o fato é que esse debate sobre a pandemia acabou trazendo aí, retomando a conversa sobre termos finalmente aí um julgamento de impeachment de um membro do STF, né? Nós já tivemos deputados cassados, nós já tivemos governador cassado, já tivemos senador cassado, já tivemos presidente e presidenta cassado. Presidente é sacanagem, né? Mas tudo bem. Mas ainda nós nunca tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal, esses seres que estão acima do bem e do mal, que já nascem ungidos. Queria, devolvendo aí na sequência oposta, inversa, começando agora pelo Vitor. Na conversa do Bolsonaro com o Cajuru, ele fala sobre o Senado colocar em votação ou acolher um dos inúmeros pedidos de impeachment e possivelmente sem nenhum trocadilho com a sua arquitetura capilar, a bola da vez poderia ser o Alexandre de Moraes. Você acha que finalmente, né, o Senado vai acolher um pedido e submeter a plenário se toca ou não o processo de impeachment? Eu duvido. Eu acho impossível isso. Impossível. Porque o Senado é subserviente. Eu ia perguntar, essa sua certeza me deu a impressão de que você acredita que haja um certo rabo preso lá no Senado com o STF. É por causa disso? Eu acredito, caiu o meu áudio, terminou a bateria. Vocês estão me vendo? Estamos te vendo. Estamos vendo e ouvindo. Não sei se você... não sei se você ouviu minha pergunta. Ouvi tua pergunta e acho que sim. Ah, legal. Não sei se o termo certo seria o rabo preso, mas talvez o termo certo seja assim: você me ajuda que eu te ajudo, sabe? Eu duvido muito que isso venha acontecer. Infelizmente, né? Acho que alguns personagens mereceriam, no mínimo, presta atenção, um susto. Mas eu acho que não rola. E aí, Rodrigão, você também compartilha do Victor que esse é um sonho de uma noite de verão? Ainda não viveremos para ver esse dia chegar? Não vamos viver. Tem esse negócio aí de um tá com o rabo preso do outro. Cara, mas assim, se fosse para fazer impeachment lá no STF, sei lá, acho que sobrava quanto? 6, se sobrasse, né? O resto, acho que ia embora. Talvez eles esvaziassem, né? Talvez eles esvaziassem o STF, ficava só um plenário vazio. Mas assim, precisava fazer, precisava alguém tomar uma atitude, né? É isso que eu ia comentar. Eu achei você extremamente generoso com a mais alta corte do país. Deixa eu perguntar aqui para o Cleveland se ele também é generoso assim e se ele também compartilha do ceticismo do Victor e do Rodrigão, se nós iremos morrer, espero que daqui a muitos anos, e não vamos ver um membro do STF impedido. Tá no mute. Tá no mudo. É.
Só fazer um comentário com relação ao tema anterior. Por favor. Na realidade, a CPI ela tem uma função, sim. Supostamente, ela tem poderes que o Ministério Público, por exemplo, não tem, como quebra de sigilo, que depende do Judiciário, busca e apreensão e outras coisas mais. O problema é que a gente usa da maneira errada a CPI aqui no Brasil, né? Então, é essa a questão. Mas o instrumento CPI é um instrumento legítimo e ele tem a sua diferenciação. Ele é poderoso, se você usar corretamente, ou mesmo se não usar, dependendo. Mas voltando aqui ao caso do Supremo, o Bolsonaro falou para pedir de quem mesmo? Foi do... Alexandre de Moraes, né? Na verdade, eu não lembro agora, para ser bem honesto, eu não lembro se ele chega a mencionar o Alexandre de Moraes, né? Quem menciona o Alexandre de Moraes é o Cajuru. Exatamente, isso aí. Né? O Cajuru menciona, eu não lembro do Bolsonaro fazer essa menção específica, e seria em função daquele inquérito lá, né, do fim do mundo, né, das fake news, né? Então você vê a possibilidade disso acontecer, ou Cleveland? Vamos lá, olha só lembrando, eu escrevi um artigo já há algum tempo, que eu fui pesquisar quantos pedidos de impeachment tinham lá no Supremo. E a grande maioria parada lá em banho-maria, alguns poucos encerrados, e o que me parece? Vou tentar trazer uma discussão muito rápida da minha área de defesa da concorrência e comparar com o que a gente chama de conluio explícito, que é o cartel, onde as partes acordam, conversam e tudo mais, e um conluio tácito, que as partes aprendem que é melhor cooperar do que não cooperar. Como é que eu vejo essa brincadeira, essa história? Parece que os senadores e os nossos queridos ministros, uma parte deles, pelo menos, ministros supremos, aprenderam que cooperar é melhor. Então, eu não entro em determinadas divididas e vocês também não entram em determinadas divididas. Então, é meio que um conluio tácito no sentido de que, olha, eu não faço para não te prejudicar e você não faz para não prejudicar. Se você fizer alguma coisa, eu vou lá e retalho. E parece que é isso. A gente criou um ambiente institucional que virou isso. Você tem medo de levar a fundo o que deveria levar a fundo. Motivos para impeachment de alguns ministros do Supremo, estão dados. Eu coloquei isso, inclusive, naquele artigo. Mas, enfim. Ô, Xará, é impressionante, pelo menos a mim, e olha que eu não sou um lord inglês, a mim assusta o quão se sentem à vontade os ministros do Supremo para, nas suas entrevistas, falarem sobre o que bem entendem e o mais assustador, inclusive assuntos sobre os quais eles vão ter que deliberar, né, antecipando posições. Ainda que não fosse muito necessário, porque na maioria dos casos a gente já sabe que pelo tema e o ministro qual que vai ser o voto, né? A lei, fazem aquela lanterna, fazem aquela lanternagem, aquela funilaria para o negócio ficar bonito, mas a gente já mais ou menos, dependendo da pauta, a gente acerta até na casa decimal qual que vai ser a votação. Mas a pergunta que eu vou repetir para você é a mesma que eu fiz para os nossos amigos aqui. Se você acredita que nós estamos próximos, se será dessa vez, ou a gente morre e não vê o ministro do Supremo impedido? Olha, eu não diria nem uma coisa nem outra. Certamente não estamos próximos, né? Agora, vejo a possibilidade se realmente pegarem um dos ministros num crime absolutamente esquartejando uma criança, indefensável. Uma corrupção assim, apareceu indiretamente num esquema de corrupção e o cara pega o cara gravando, enfim. Alguma coisa muito cabeluda. Sei lá, tipo um ministro falando com um senador da República investigado, sendo que ele é o responsável pelo julgamento. Sei lá, ou talvez envolvendo dinheiro, alguma coisa que seja realmente muito cabeluda e irrebatível, né? Aí pode ser, porque a opinião pública ficaria tão enraivecida. Exato, espantada, enfim. Eu vejo os motivos atuais colocados, por mais que sejam suficientes, né, calam um pouco na média da opinião pública, né? As pessoas têm raiva das decisões que os ministros tomam, mas crimes mesmo, né, do tipo roubo, não tem, você não consegue pegar. Bom, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto
é isso que o pessoal já falou, né? A questão do me ajuda que eu te ajudo, me faz sorrir que eu te faço sorrir e tal. Eu acho que isso certamente acontece, né? E o terceiro, que eu acho também importante do ponto de vista político, é quem é que vai escolher o ministro no lugar de quem foi cassado. Porque você pensa, bom, é mais um ministro para o Bolsonaro escolher. Será que realmente queremos mais um ministro do Bolsonaro lá? Então, eu diria, a depender de quem é o presidente da República, pode também ter uma influência no processo. Muito pertinente essa sua observação, o que só corrobora com a sua recorrente perspicácia, é sim algo a ser muito levado em consideração, especialmente porque agora, a partir de julho, muito provavelmente, o Marco Aurélio deve se ausentar e o Bolsonaro vai indicar um segundo nome. Falam lá no Ives Gandra Martins Filho, né? Vamos ver, parece talvez... Eu acho que vai ser o André, eu acho que vai ser o André Mendonça, né? Então, esse era o nome mais cotado, né? Mas começou a correr por fora, pelo menos eu li em algum lugar aí, que o Ives Gandra Martins Filho, né? Ele também seria um nome, né? E bastante conservador, diga-se de passagem, né? Uhum. Bom, vamos seguir em frente aqui, que nem só de notícia ruim a gente vive. Bom, nós tivemos aí a Infra Week, né? Que foi uma série de eventos aí de leilões de ativos do governo, né? Foram 28 ativos, entre aeroportos, terminais portuários e uma ferrovia. O resultado parece ter sido bastante positivo. Eu queria colher a impressão de vocês, porque olhando um pouco de fora, como se fosse possível, ainda que eu faça parte atue no mercado financeiro, o nosso debate diário, ele é muito acalorado, né, e muito fruto de uma polarização política muito grande. Mas quando a gente vê esses leilões acontecerem, né, parece que tem alguém aí que não está muito preocupado com essa nossa política rasa do dia a dia e que está acreditando no país aí, dado uma taxa de retorno qualquer. Vou começar pelo meu xará. Como é que você viu o resultado dessa semana, xará? O Brasil não está tão ruim na fita aí quanto a gente está imaginando? Ou o pessoal está rasgando dinheiro? O que você acha? Acho que Nem tanto ao céu, exato. nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, com uma taxa de retorno razoável, você faz o negócio, né? E são consórcios que já atuam no Brasil, então já sabem onde estão se metendo, né? Isso. E bem ou mal, vamos ser justos, né? Quer dizer, você tem aí um track record de entrega você tem algumas exceções que confirmam a regra de respeito aos contratos. De maneira geral, essas concessões elas têm sido um sucesso porque têm sido respeitados os contratos ao longo do tempo, né? Tem algumas exceções, isso é verdade. Como aquela que você bem ilustrou no seu artigo lá no Papo de Boteco. Na linha amarela, né? Que é Mas algumas concessões no Paraná, enfim, que dão mais problema, mas de maneira geral não tem tido problema. Então, isso eu diria, esse conjunto de rodovias que foi, por exemplo, de rodovias não, de aeroportos, né? Que foram leiloados. Você já pega o exemplo de aeroportos que já foram leiloados, sei lá, há 10 anos e que continuam funcionando, mesmo com todo esse problema que a gente está passando e tal. Então, acho que, assim, vai criando um track record interessante. E, coincidência ou não, você tem a mesma pessoa por trás de todo esse processo, né? Que passou por vários governos, de esquerda, de direita, de centro, enfim, tocando esse assunto, que é o Tarcísio. Então, de fato, de tirar o chapéu. E aí, Rodrigão, você tem essa mesma visão positiva no seu saldo final que o meu xará, ou não é para se entusiasmar tanto assim? Não que eu estou dizendo que ele tenha se entusiasmado muito, né? Eu acho que ele foi um pouquinho otimista demais. Eu não vejo... Eu trabalho muito com reequilíbrio de contratos, de concessões e PPPs. Eu vejo um desrespeito generalizado dos contratos, mas o desrespeito ele tem uma causa, na minha opinião, que é o fato do gestor público não entender bem do que está fazendo. Então, ele acaba achando, por exemplo, que um desequilíbrio de contrato deveria... que a gente deveria ver se a empresa teve lucro, vamos dizer, extraordinário, ou teve um retorno acima do que deveria ter tido,
ou que estava programado, porque ela foi mais eficiente. Então, o gestor público acha que aquilo deveria ser apropriado. Mas eu tenho vários casos aqui comigo que muda a administração de um estado ou de um município, o sujeito quer acabar com o contrato da concessão. Não é bem assim. Eu acho que tem muito desrespeito ainda por esses contratos. Mas ele consegue? Às vezes consegue. Às vezes consegue. Ele empurra o problema para frente, Marcelo. Ele joga para o próximo governo. Ele faz a bobagem, deixa esse negócio durante o tempo do governo dele lá e deixa estourar na ponta lá para outro governo. Assim, Xará, não se acho deixe abater por essas vozes, Xará. Fica comigo aqui no time dos um pouquinho otimistas. Não me deixa sozinho, não. Fala, Tô quase Rodrigo. abandonando. Eu não estou dizendo, eu acho que assim, eu acho que é uma evolução, na verdade. Eu acho que faz parte de um processo que está acontecendo em que o gestor público vai entendendo que ele não tem que avaliar o contratado, ele tem que avaliar o contrato, o que é uma coisa completamente diferente. Ele não tem que entrar na contabilidade do contratado para saber se o contratado teve lucro extraordinário ou não, esse que é o ponto. E ele geralmente quer isso, e às vezes eu fico pensando se não tem outras razões para querer complicar a vida do concessionário, sabe? Acabou de entrar lá, quer complicar a vida do concessionário. Se tem uma gordurinha, né? Mas, Uma enfim, gordurinha, né? em relação à InfraWiki, veja, eu acho que teve um sucesso em termos gerais, né? Especialmente no caso dos aeroportos. Os aeroportos geraram aí uma outorga de cerca de 3,2 ou 3,3 bi para o governo. A ferrovia acho que só teve um concorrente, por causa da FIOL, né? Que é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, só teve um concorrente, e daí a outorga foi pequena. E teve uma outorga lá para o caso dos portos, né? 4 portos. 5 portos. Eu sei, mas 4 são líquidos e um é seco, né? Sim. 4 em Itaqui e esqueci agora onde, mas é mais para o sul. Em Pelotas. Itaqui, Pelotas. Maranhão. Pelotas, não foi? Porto Pelotas, de... né? Isso aí mesmo. Foi 4 em Itaqui e 1 em Pelotas. Então, não deram muita outorga, mas o ponto é, no conjunto, essas concessões vão gerar 10 bilhões de investimentos, o que, num país carente de investimentos, carente de infraestrutura, é muito positivo. O que eu acho que isso daí vai fomentar outras atividades, que, por sua vez, vão fomentar outras atividades e vai gerar um efeito positivo, uma cadeia, né? Positivo ao longo do tempo. A gente não vai ver os resultados imediatamente, a gente só vai ver o resultado depois do ano que vem, acredito. Porque até assinar o contrato, até ter a primeira coisa, principalmente nos aeroportos, vai demorar um pouco, né? Ferrovia demora mais e os portos eu não tenho muita certeza, porque eu não conheço muito esse setor. Mas, assim, é melhor ter do que não ter. Eu acho que isso é uma boa sinalização. Eu acho que, apesar dos problemas que eu mencionei, de descumprimento de contratos, uma certa insegurança jurídica, inclusive, né, que às vezes, assim, gente, às vezes o juiz, ele dá umas sentenças contra as concessionárias que é meio absurdo, né, que é ingerência completa. Mas, enfim, apesar disso, aqui continua sendo um lugar para ter retornos, que é o que o Marcelo Guterman falou. Aqui é um lugar bom para ter retornos, e infraestrutura é um setor que vai dar retornos, não tem muita saída, né? A menos que sei lá, a menos que a gente vire aí, vá caminho para uma Argentina ou Venezuela. Mas tirando isso, vai ser um bom negócio. Ô Cleveland, a resposta do Rodrigo começou mais ácida, mas terminou um pouco mais açucarada. A minha pergunta é, apesar de tudo, apesar da vida e apesar do mundo, a InfraWiki pode ser considerada um sucesso? Eu acho que eu vou te surpreender, Marcelo. Eu vou tentar fazer uma análise um pouco complementar com meus colegas fizeram aqui. Por favor, eu estou precisando. Eu sou um empreendedor no Brasil, qualquer carinho é bem-vindo. Vamos lá, você não entra num setor desse de infraestrutura olhando no curto prazo, né? A tua conta é de longo prazo, não está pensando neste governo em particular, você está olhando o retorno lá na frente.
E o problema é o seguinte, riscos maiores impõem retornos maiores, né? Então isso acaba se refletindo de alguma maneira no resultado do leilão, tanto em termos de competição como em termos de quantas pessoas estão dispostas a pagar pela outorga, se for outorga. Eu queria só chamar a atenção para um fato, tá? Tem muita gente falando, inclusive nós mesmos, sobre qual a razão de você ter um ágio tão grande no setor de aeroportos, né? Tem algumas hipóteses. A primeira é que o governo subavaliou os ativos e estava disposto a entregar por um valor menor. A outra hipótese é que a concessionária superavaliou o que ela pode fazer com os aeroportos, receita não aeronáutica, por exemplo. Entre esses dois extremos, você tem duas coisas complementares. A empresa comprando o direito de evitar novos concorrentes aqui no Brasil, e quando eu falo concorrente em aeroporto, é prestação de serviço, em termos de hub e coisa do tipo. E a outra coisa é a empresa enxergar uma complementariedade com os ativos que ela já tem. Então, se a gente olhar no caso de aeroportos, é muito nítido que a CCR, ela já tem aeroporto aqui em Confins, ela está pegando mais braços que podem dar um ganho para ela interessante e até não só complementariedade, mas evitar algum tipo de concorrência com Confins. No caso específico da outra concessionária, ela já está na Bahia. E ela está na América do Sul também, então ela tem um conhecimento bastante razoável. Então tem todo sentido esse valor que elas atribuíram, porque para elas o valor é muito maior do que teria para terceiros. Obviamente a gente pode questionar, mas teve poucos competidores e tudo mais. Podemos, mas eu acho que o mais importante no momento que a gente está vivendo é entender que o governo, o Estado não tem mais dinheiro para colocar em infraestrutura. Não tem. A gente está discutindo um orçamento que a gente não consegue fechar. Então, quanto mais setor privado nisso, melhor. E a segunda coisa que eu vi pessoas criticando foi o seguinte, mas poderia esperar um pouquinho e vender por muito mais. Tá, mas tem um custo de oportunidade aí. Você jogar para frente isso é você atrasar investimento, você atrasar a geração de emprego, é você atrasar resultados, atrasar a qualidade do serviço para a sociedade como um todo. Então, particularmente, com todos os problemas, as críticas que a gente pode fazer, eu acho que o saldo foi muito positivo. A gente está tirando o governo e está colocando o setor privado lá. Eu acho que tem muita coisa para fazer, como o Marcelo e o Rodrigo disseram. A gente precisa melhorar toda a parte institucional, que dê mais garantias, não só o judiciário, o legislativo, o executivo também. A gente precisa tornar esses contratos mais críveis e factíveis. Mas eu acho que isso está acontecendo, porque os novos contratos estão sendo melhor desenhados, com uma matriz de risco que deve ser seguida, com modelos regulatórios melhores. O que eu acho é que a gente precisa investir mais na capacitação e na blindagem da área regulatória, para que não tenha tanta interferência política como a gente já viu no passado. Olha só, hein, Vitor, eu deixei você por último, porque eu falei, vou ter que ter uma reservinha ali, né? Porque a gente já sabe, né, da acidez do nosso amigo, e olha aí que surpresa, hein? O Cleveland hoje, vestiu a camisa... Posso dar um spoiler? Por favor. Na sexta-feira sai um artigo meu sobre isso, tá? Esse eu vou fazer um quadro, né? Se vier nessa linha aí, eu vou fazer um quadro. E aí, Victor, qual é a sua sensação em relação a esse investimento que está sendo feito a longo prazo no Brasil e que parece ignorar, assim, essa nossa desgraça cotidiana? Eu acho o seguinte, a nossa esculhambação está no preço, não é novidade. Não é novidade para o investidor. Tudo se calibra no preço. E a esculhambação não é de hoje, né? Então, assim, eu acho que o lado bom de países que têm esse tipo de característica aqui, óbvio que você tem muita oportunidade também, com risco maior, né? E tem gente que quer topar o risco, é do jogo. Mas eu acho que essa esculhambação não é exatamente uma surpresa. Não é, isso já é conhecido no mercado, né? Bom seria se a gente mudasse o nosso rótulo, mas não vejo isso acontecer tão cedo. O que não quer dizer que não haja investidores dispostos a tomar o risco. E eu corroboro aí com o que já foi dito, não tenho nada disso. Mas assim, você que é do mercado sabe melhor que eu, né? Em situações turbulentas, você tem muita oportunidade de ganhar dinheiro, Isso está acontecendo também nessa aposta que a turma está fazendo. Acho que é uma boa notícia. A calibragem vai na variável preço, né? Se você consegue ter uma taxa de retorno que compense
esse risco. Vocês falaram dessa esculhambação, que acho que vale para o Brasil também. Eu lembrei de uma passagem minha na África do Sul. Eu vinha de Sydney, ia passar uns dias na África do Sul e perdi meu voo de conexão, né? E, pô, a África do Sul é brincadeira. Se a gente acha que aqui no Brasil é esculhambado e tem corrupção, eu sei que na South Africa, a empresa estatal, né? Cheguei lá no balcão para explicar a minha situação. Afinal de contas, o meu voo havia atrasado e eu tinha perdido a minha conexão para o voo para a Cidade do Cabo, ao que eu sendo que eu ouvi o seguinte: If you help me, I can help you. Eu falei, será que eu estou entendendo o que está me sendo dito aqui? E você me ajudar, eu te ajudo? Aí, bom, não precisa dizer que $170 depois eu estava dentro do primeiro avião que saiu para a Cidade do Cabo. Eu acho que é um pouco mais ou menos o seguinte, né? Como o Vitor disse, esses investidores já tendo presença local, eles já conhecem um pouco da onde estão se metendo, qual é o prêmio que ele precisa receber por isso, e complementando o que o Cleveland disse, né? As empresas normais que não dependem de concessão, elas podem crescer, né? Essas empresas que dependem de concessão têm essa barreira natural. Então, aproveitar essa oportunidade estratégica de utilizar uma mesma estrutura já instalada numa base maior de concessões tem sempre um atrativo a mais. Mas, de toda forma, eu acho positivo, né? E aqui uma menção honrosa para o ministro Tarcísio, né? Talvez ele, quem sabe, um dia possa ser a nossa terceira via tão sonhada. Já pensou? Que luxo. Marcelo, deixa eu aproveitar e fazer um comentário. Por favor. Não só para o Tarcísio, mas para a equipe dele, que é formado, na sua maioria, por um funcionário de carreira extremamente qualificado. Não, sem sombra de dúvida. Acho que a gente tem funcionários públicos técnicos aí de grande valor e, obviamente, quando a gente fala do ministro aí, ninguém faz nada sozinho, deve ter um timaço aí por trás dele. Diga aí, Victor. Posso te contar, já que você contou a história da África do Sul, vou aproveitar e contar rapidamente a história de um minuto, uma experiência minha na Grécia, tá? Sim. Que é um país que está... É uma esculhambaçãozinha do nosso estilo aqui, né? Uma esculhambaçãozinha mais rica, da União Europeia, etc. Eu morei lá em 2006, então você imagina, em 2006 ainda não tínhamos o Wi-Fi, ainda estava engatinhando, era o começo de tudo aquilo, e aí eu fui instalar o telefone em casa, o telefone esse que dei, tinha aquele discador de internet, e pô, aí eu estava lá como expatriado, e os caras iam lá e não instalavam. Eu fiquei uns 2 meses sem telefone, tinha só o celular. Até que... um belo dia eu reclamei no banco, com o cara de TI, eu estou aqui há 2 meses, não consigo instalar o telefone em casa. Era uma estatal, chamada OTE, né? Estatal Telefônica. Aí o cara olhou para mim, mas vem cá, você pagou a propina deles? Eu falei, que propina? Não, se você não pagar a propina para o pessoal que vai chegar lá, eles não fazem a última ligação. Eles não vão fazer, mas eu tenho que pagar, se você não pagar, não vai rolar. Então, aí eu descobri, porque os caras falam no grego, né? Óbvio. Eles chegavam literalmente, lá... né? Literalmente, né? Depois de umas 3 visitas e nada de telefone, eu fiquei nessa. Aí depois, enfim, foi resolvido com a intervenção da turma lá, sem eu precisar fazer isso. Mas essa era a regra do jogo. Não foi meu caso, infelizmente. Um dinheiro extra, senão não é nem suborno. Tipo, é um dinheiro extra. O cara conta com isso, é a regra do jogo. A gorjeta, né, meu? É a gorjeta, é. Se eu tivesse sabido da situação, eu teria tido telefone 2 meses antes, né? Então, a regra do jogo no Brasil já é conhecida também. Assim, é risco, é arriscado, é esculhambação. E um detalhe. Jurídica, enfim, tá no preço. Esse meu $170 foi dividido entre 4 camaradas. A moça do balcão, o camarada que me colocou dentro do avião, o que estava lá dentro do avião e um suboficial da gangue, que foi o cara que me acompanhou o tempo inteiro, que foi o que mais teve trabalho, mas que só recebeu $20, os outros 450. Cara, eu estava com bicicleta, bolsa e tudo, naquela situação, eu tinha que ir, mas eu fiquei impressionado assim com a tranquilidade. If you help me, I can help you. Mas, bom, vamos lá, falamos do Covid, falamos da CPI da pandemia, se vai ter ou não impeachment no STF, que eu particularmente torço muito, mas acho muitíssimo pouco provável. Essa questão da InfraWeek eu vejo com muito bons olhos, e hoje até que a coisa andou, mas brincando, a gente já está falando daqui a quase 1 hora, vamos para as nossas considerações finais. Eu
eu sei que eu vou vou queimar aqui a minha bola dentro, mas é dela, eu não vou abrir mão dela, como amante do futebol, e eu vou passar originalmente a palavra para o meu amigo Marcelo Gutermann para as suas considerações finais. Pois não, vamos lá, deixa eu... Bom, primeiro, antes, assim, não tem mais futebol, né? Só porque o São Paulo não está jogando e tal, não tem mais futebol, mas tudo bem. Ontem lógico que tem futebol. A máquina tricolor está sendo massacrando no Morumbi. Um placar elástico. Aliás, podemos falar sobre futebol sim. O São Paulo deu um show contra o Bragantino. Goleamos de 1-0 para o São Paulo e Bragantino. O São Paulo ganhar de 1-0, mesmo tendo sido gol contra, foi um show. Isso porque antes nós demos um espetáculo do futebol arte contra o São Caetano, esses jogos empolgantes do Campeonato Paulista que fazem esses joguinhos aí da Champions League e não tem a menor graça, né? Pois é. Não, eu só ia comentar que hoje o Santos está fazendo 109 anos de idade. Então é isso. E estamos na Libertadores de novo. É isso. Então vamos lá. Deixa eu... Tá liberado aí para compartilhar. Eu compartilhar aqui minha tela. Muito bem. Cadê minha bola dentro? Aí. Apareceu. Tem uma reportagem, não é uma bola dentro... Foi usado, por que não aparece? Pronto. Tem uma bola dentro, na verdade não foi nenhum evento, é uma reportagem do Estadão no domingo, bem interessante sobre já que a gente está falando de infraestrutura, né? Os portos no norte já representam 50% das exportações brasileiras, né? E está crescendo e vai ultrapassar os portos do Sudeste, né? Santos e Paranaguá. Eu lembro que quando tinha relacionamento com japoneses, né? O pessoal vinha para o Brasil de vez em quando para ver se o país ainda existia. E fomos para Brasília conversar e um dos lugares foi no Ministério da Infraestrutura, não lembro o nome, muda tanto esses nomes. E tive uma reunião com um cara e ele estava explicando, olha, mostrava um mapa do Brasil, então, aqui nós vamos ter, as estradas vão levar aqui para o norte, e aqui você economiza 5.000 quilômetros de frete, porque fica mais próximo da China, da Europa, tal, e eu levo para aquilo e falo, tá bom, entendi. Estamos no Brasil, né? Tem que asfaltar rodovia, tal, não vai acontecer nunca isso. E eu fiquei surpreso de ver essa reportagem. Mais uma aí na sua linha, Porto, para te dar um ânimo aí. O Brasil que funciona, assim, está funcionando, as estradas foram asfaltadas, a BR-163, se não me engano, enfim, e tá escoando, né? Então, de fato, e assim, bola dentro. Se a gente for parar para pensar, falando sério agora, se a gente imaginar que há 3, 4 anos atrás nós tínhamos imagens de safra ficando encalhado na estrada, eu acho que em muito pouco tempo, bastante coisa foi feita. Esse é um processo que atravessa governos, né? Que nem o Tarcísio. É a vantagem de você ter alguma continuidade administrativa, né? Esse é um setor que tem se beneficiado disso. Tomara que essa continuidade administrativa um dia chegue ao Palácio do Planalto. Já que sonhar não paga imposto, né? Bola fora. Bola fora, vou dar para o senador Cajuru. Na verdade, eu fiquei na dúvida se eu dava para o presidente, porque ele desancou de maneira desrespeitosa o Barroso, na minha opinião. Mas, enfim, isso é meio comum, então não seria meio chovendo molhado. Eu preferi dar para o Cajuru, não pelo fato de ele ter vazado, ou gravação, enfim, ou propriamente ter gravado, mas a postura subserviente dele na gravação, eu fiquei quase enojado. Assim, parecia um cachorrinho abanando o rabinho para o dono, né? Negócio meio... parece ser um senador combativo, tal. No final do dia ele estava lá pedindo atenção. Falando fino. Para o Bolsonaro. Pois é, um negócio patético, enfim, bola fora. E minha dica da semana vai para esse filme que foi indicado ao Oscar. Eu assisti nesse fim de semana. No Brasil é Sons do Silêncio, né?
que é um músico que fica surdo da noite para o dia. Então, é um drama meio psicológico. Então, é interessante como ele... Para quem não gosta de filme sem final, não vai gostar, né? É um filme meio sem final. Mas é interessante como o filme, como o som entra na cabeça dele, né? Como se ele estivesse ouvindo. Então é muito, muito interessante como você vai entendendo o problema do cara, né? Então é um drama meio psicológico e tal, eu achei interessante. Não sei se é filme para ganhar Oscar, né, de melhor filme, acho que não. Mas é um bom filme. É isso. E aí, Rodrigão, tá contigo aí. Quais são as suas considerações finais? Vou falar aqui, vou começar. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Peraí. Começar com a bola dentro. Bola dentro é isso daqui, ó, um medicamento que pode evitar a piora da doença da Covid, que pode ser liberado pela Regeneron. Só é um pouquinho caro para você usar esse medicamento, mas se a gente quer salvar vidas, né, e quem puder pode usar e vai ser digamos, uma esperança aí para salvar vidas. Muito embora não tenha tido nenhum experimento duplo cego, revisado por pares, mas também não teve ninguém contra esse medicamento. Então, eu achei que é uma boa notícia, né? Ninguém contra. Algo raro. Não foi revisado por pares, não foi publicado, não foi, e também não tem ninguém contra. Custa caro e é de uma empresa tradicional. Eu senti uma certa ironia nas entrelinhas, ou foi impressão minha, Rodrigo? Deve ser impressão. Muito bem. O outro, vocês estão vendo esse aqui? Estamos vendo aqui. Minha dica. Hã? Duas feras, hein? Dica. De O quando Gênio esse, Louco de quando esse filme? De é de 2019? 2019. Pô, como é que eu não vi esse filme, cara? Com esses dois monstros aí. É sobre a composição do dicionário inglês da Oxford. Demorou 70 anos para ser concluído. Mas o filme, assim, o filme é interessante, mas o Champagne está sensacional nesse filme. Baita ator, né? Ele está muito bom. Ele sofre de um problema lá, assim, é um drama muito bom. Acho que vale a pena. E daí a gente fica sabendo como é que foi construído esse dicionário, né? Que tinha, acho que, sei lá, 24 mil palavras, é uma coisa bem, bem grande mesmo. Não me lembro bem o número de palavras. Pode ser que seja bem mais que isso, pode ser que seja uma coisa absurda. Mas era uma coisa interessante. Tá? E a bola fora que eu ia falar, nem coloquei aqui para não dar problema. Bola fora é o seguinte. O Instagram tá com umas figurinhas lá para comemorar o Ramadã. Então, como eu tenho amigos muçulmanos, é de se comemorar o Ramadã. Tinha da Páscoa? Hã? Tinha da Páscoa? Não, mas é isso que me incomoda, né? Da Páscoa não tinha, mas tem do Ramadã. No Google também foi a mesma coisa. É. No Google que É só faz isso. menção a toda e qualquer data, a Páscoa não fez. Mas é teoria da conspiração. Não, claro. Uma pitadinha de picardia de bastidores. Porque eu sou meio conservador, cara. Eu acho que assim, eu não tenho nenhum problema em comemorar o Ramadã. Eu tenho amigos muçulmanos também, tenho orientando muçulmanos. Acho que é tudo bem. Eu só acho estranho não comemorar, não ter esses negocinhos para Páscoa, né? Só isso que eu acho estranho. Por que será, né? Por que será? Diga aí, Cleveland, quais são Um coelhinho, um ovinho, um coelhinho, sei lá, alguma coisa assim seria interessante também, né? Quais são as suas considerações, Cleveland? Vamos lá.
Bola fora. Eu acho que eu já estou cansado de dar o prêmio, mas vai de novo, tá? Para o nosso querido presidente. Porque ele tem uma capacidade de criar crises do nada que me impressiona. Assim, parece que ele não precisa de oposição, ele é a própria oposição ao governo dele. Então, minha bola fora continua com ele. Bola dentro. Difícil, viu? Muito difícil. Eu acho que eu vou voltar para a semana passada e vou dar para esse processo de leilões que a gente, pelo menos, destravou um pouquinho e deu um sinal para frente de que as coisas vão continuar caminhando. Dica da semana. Eu vou dar dica de 3 filmes que eu acho que se complementam, e eu estava vendo esse final de semana para preparar a aula, por incrível que pareça. Inside Job, Too Big to Fail e A Grande Aposta. Os 3 são sobre a crise de 2008, e quanto mais eu vejo, e quanto mais eu estudo essa crise, mais eu vejo que a assimetria informacional é um dos piores problemas que a gente tem em termos de falhas de mercado na economia. E a frase da semana vai para o presidente, eu não sei se eu já disse isso, mas é uma frase que minha mãe costumava dizer sempre, que a inteligência não está em resolver problemas, mas sim em evitá-los. Parece que nosso presidente até hoje não percebeu isso. Vamos lá. Victor, antes de mais nada, o mundo quer saber quais são as últimas do glorioso Cruz Maltino. Então, vocês são torcedores Nutella. Não raiz, né? Não, A de Libertadores. Não sei o quê, campeão disso. Quero ver torcer na Copa do Brasil contra o Tombense. É isso que eu quero ver. Aí é raiz. Aí é raiz. 2-1. Na volta. 2-1 contra o Tombense. Não sei se vai ter. Eu tô com o time no ar, viu? Se tiver volta, é 1-0 apertado, gol de pênalti lá em São Januário. Tá? Então é isso, é raiz. E esse ano vai ser só assim. Tombense, Bangu, Macaé, é isso aí. Estamos bem. O de Cruz Maltino tá bem. Estamos bem. Eu vou acompanhar o Rodrigo na bola fora. Acho que essas plataformas aí, se quisessem evitar todo esse lero-lero que se diz, deveriam tratar todo mundo igual, não tratam. A bola dentro, eu acompanho o Guterman com o Tarcísio. E dica da semana, eu tô vendo, como eu tô numa vibe de evitar temas muito densos, que a realidade já nos dá um tapa na cara todos os dias nesses últimos meses, eu tô procurando séries bem light. Encontrei por acaso uma chamada Modern Family, que é um sitcom, aí são episódios curtos de 20 minutos. É uma série que terminou ano passado, em 2020, são 11 temporadas. Tudo no Facebook isso aí, Victor? Essa mesmo. Cara, eu dou muita risada. Obviamente tem episódio mais engraçado que o outro, mas no geral são muito bons. E é leve, o suficientemente leve para dar aquela espairecida antes de dormir. Então eu aconselho, eu recomendo assim, 20 minutos, 2 episódios antes de dormir, você meio que dá uma desanuviada. Recomendo fortemente, foi uma grande surpresa. Bom, muito bom. Boas dicas aí. Fiz a minha lição de casa também para compartilhar, para acompanhar. Aliás, para dar risada, eu vou encaminhar depois para vocês um vídeo que viralizou, não sei se vocês já viram, uma professora que está dando aula para um grupo de crianças ali entre seus 5 e 6 anos, e ela ali, de forma acidental, solta um pum, tenta disfarçar, mas é impossível, dado o eco que ele causa, e a reação das crianças é simplesmente espetacular. É daquele vídeo para você ter guardadinho ali, para que no dia que estiver dando tudo errado, você para, respira fundo, assiste aquele vídeo. Eu vou encaminhar para vocês, mas que eventualmente vê esse conteúdo aqui, procura Cuidado lá. com a sua dica de respirar fundo aí, hein, Marcelo? Nesse caso é meio complicado. Ainda bem que era a aula online, né? Mas agora, já que eu falei de criança, eu queria falar de um... A gente... É um assunto chocante, que acho que comoveu todo o país. Mais uma vez, uma criança foi vítima de um crime bárbaro e brutal. Esse crime, né, além dele revelar a tragédia humana, né, de falar sobre essa fração da humanidade desprovida de qualquer capacidade empática, né, e que leva a tratar essa criança como um obstáculo a ser tirado do caminho de forma tão nojenta, também demonstra o quanto a nossa sociedade está doente em outros aspectos.
vez ou outra, a gente se depara com manifestações dessa polarização que são assustadoras, né? Esses dias o nosso amigo Eduardo Galvão havia comentado uma notícia qualquer lá e uma pessoa, assim, do nada, fazendo uma conexão com política, foi um negócio chocante. Eu recorrentemente comento sobre a questão do papel que a imprensa tem, né? O quão importante é a liberdade de imprensa, o quão importante a gente ter uma imprensa combativa, o quão é basilar da democracia você ter uma imprensa livre. Mas, infelizmente, cada vez mais o que a gente vê é uma imprensa militante e que não honra a nobreza da sua missão. Então, a minha bola fora vai para isso aí que vocês estão vendo na tela. Essa nota que não respeita a memória dessa criança, que não respeita a dor das pessoas que amavam essa criança, que não respeita a dor da população em geral, comovida e chocada com esse caso terrível. Eu não consigo imaginar a dor do pai dessa criança e que o jornalista Lauro Jardim usa como pano de fundo para essa manchete que eu não vou nem ler para vocês. Então, é nessas horas que eu vejo realmente o quão essa polarização fez do Brasil um país doente e o quanto ela está dragando essa missão tão nobre que é a missão de informar. Bom, eu sou amante do futebol, né? E antes de poder amar o meu clube, eu tenho que amar o futebol. Eu sempre tive muita simpatia pelo Santos, apesar de ter sofrido muito na mão do Santos, especialmente naquela época dos meninos da Vila lá, Juari e companhia, né? Juari, João Paulo, Newton Batata e tantos outros. Eu lembro que era garoto ali na Cidade Ademar, quando tinha jogo do Santos no Morumbi, a gente ali para a Avenida CUPC esperar o ônibus do Santos passar. No Santos, inclusive, uma época eu escrevi sobre futebol num site chamado Boleiros, tive a oportunidade de entrevistar o melhor jogador de futebol do Santos, que segundo ele não foi o Pelé, né? Porque o Pelé era ET, o melhor jogador foi o seu Pepe. Então eu também tive esse privilégio. Então aqui hoje eu presto homenagem ao Santos, que é uma instituição do futebol, né? E que é time de simpatia do meu xará. Não dá para amar o futebol se você não tiver respeito pelos adversários, não conseguir admirar os adversários, especialmente o Santos, né, que tem toda uma história aí de inserção do negro no futebol, um time de vanguarda, inclusive nessa questão. E aproveitando aqui o embalo, vou deixar como dica esse documentário, esse sim, de fato, falando sobre o Pelé. Esse é bom. Né? Esse sim, falando sobre o Pelé. Esse sim, fazendo jus à majestade do nosso eterno rei, né? Então, fica aí como dica. E para encerrar aqui o nosso bate-papo, a minha frase do dia é uma frase do rei Roberto Carlos e que sempre faz mais sentido ainda quando eu estou aqui aprendendo com vocês. Diz o Roberto Carlos numa das suas mais antigas canções: quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu, somos eternos aprendizes e toda vez que eu encontro com vocês, a cada semana eu aprendo um pouco mais. Obrigado aí pelo privilégio da amizade, pelo privilégio de estar aqui comigo toda semana e semana que vem a gente se vê, tá bom? Um abração no coração de vocês e obrigado por me aturarem. Valeu. Valeu, Um abraço. Fiquem com Deus, até a próxima. Semana. Tchau, tchau.